nessa modalidade home office, né? Então, mais uma vez, boas-vindas aí os colegas da área de pedagogia. Doutor João, podemos começar a nos aprofundar já no tema da nossa palestra de hoje? Fica à vontade, meu amigo. Vamos lá, vamos começar aí os nossos causos e casos. Doutor João, o que você acha de nós começarmos contando aí para os nossos colegas o que é o trabalho home office e qual é a nossa realidade, se tinha diferença na modalidade prevista na CLT para as medidas provisórias que nós já temos hoje? O trabalho home office hoje é aquele trabalho desenvolvido, né, fora do ambiente de trabalho, né? Eu acredito que bastante pessoas já devem estar sabendo dessa questão aí. Nós tínhamos já várias pessoas trabalhando em casa, então a legislação ela era muito superficial em relação a essa questão, né? Então nós tínhamos o trabalho em domicílio, ainda temos o trabalho em domicílio. E logo após, aí com a reforma trabalhista, que entrou em novembro de 2011, né, foi regulamentado o teletrabalho, ou seja, o home office, o trabalho, né, em residência. Não necessariamente na sua residência, é um trabalho onde você pode executar ele em qualquer lugar que você estiver, né? Basta você ter aí o auxílio da tecnologia, você consegue desenvolver esse trabalho fora do ambiente da empresa. E com isso aí nós acabamos, né, tivemos uma regulamentação na CLT com a reforma trabalhista que regulamentou, porque algumas empresas não investiam nessa situação, porque isso trazia muitos problemas jurídicos e com isso a insegurança jurídica. Então, muitas empresas não arriscavam dessa forma. A reforma veio dar um pouco aí de segurança jurídica. Eu digo um pouco por quê? Porque é novidade. Quando é novidade, sempre aparecem coisas novas, coisas que surpreendem, coisas que precisam de novas regulamentações, né? Então, no dia a dia, isso aí vai sendo aprimorado. E aí, nós tivemos agora esse impacto da pandemia. Então, nós tivemos uma situação que foi prevista em lei, mas atualmente nós estamos vivendo no manto aí, né, da MP 927, que regulamentou o trabalho, né, o teletrabalho, de uma forma emergencial. Então, diferente do que trata a CLT, uma forma diferente, porque precisava de mais agilidade, veio a MP 927. Então, nós temos, sim, o trabalho em domicílio, que é um instituto que está em vigor, que funciona, e nós temos o teletrabalho, que é uma regulamentação diferente. Não podemos confundir uma coisa com a outra, tá? O trabalho em domicílio é aquele que o empregado, ao invés de estar exercendo lá na empresa, está exercendo em casa, mas ele não exerce, né, com o auxílio da tecnologia. E dessa forma, ele segue todas as regras de um funcionário que está trabalhando dentro da empresa, sem nenhuma diferença. Já o teletrabalho, que foi regulamentado aí, né, através dos artigos da CLT 75A a 75E, ele já traz uma figura diferente. Tanto é que a questão do quem trabalha com teletrabalho, ele já não tem, por exemplo, ele não é sujeito a controle de jornada, né? Porque está fora, antes, o trabalho em domicílio, sim, ele tem um controle de jornada. Então, ele não está sujeito, não significa que não pode haver o controle de jornada, não significa que não pode haver questões de horas extras, que eu acredito que isso aí vão surgir algumas dúvidas, nós podemos, né, aprofundar um pouco mais. E nós temos agora a situação, como eu falei, da pandemia. Por quê? O teletrabalho, ele tem que ser o quê? Haver previsão contratual, as duas partes têm que entrar como um acordo, porque a legislação trabalhista, ela fez o quê? Ela valorizou muito, né, o acordo, né, entre empregado e empregador. Mas quando veio a pandemia, não tem mais como você fazer um acordo, negociar regras. É algo que eu preciso de urgência. Então, deu poderes unilaterais para a empresa simplesmente comunicar ao empregado e falar, você vai trabalhar em casa. Né? Em resumo geral aí que a gente vai acabar entrando nesses temas aí. Ah, legal, doutor João. E até porque a gente não poderia ter uma forma diferente, né? Imagina que a empresa ela tem duas opções, ou ela fecha a sua estrutura e para as suas atividades, ou ela cria uma nova condição de trabalho, né? E ainda que, eu acredito que ainda que não tivesse a medida provisória, isso caberia a cargo do juiz uma decisão, mas é a interpretação da realidade dos fatos, né? E aí a gente avalia dentro desse processo de interpretação da realidade dos fatos, a gente precisa avaliar também as condições na qual foi obrigado a empresa, né? Talvez a gente pudesse até trazer um pouco aqui para o negócio trabalhista, um pouco do caso fortuito, né, força maior, que são condições que seriam pertinentes.
Doutor João, nós começamos falando aí sobre os impactos da pandemia. É lógico que nós sabemos que são vários. Eu, especificamente, eu tenho sofrido muito o impacto da pandemia. O doutor deve ter percebido, eu estou com o rosto um pouco mais inchado. Mas não é desse impacto que nós vamos falar aqui, né, doutor? Não é desse impacto, não, porque senão eu também entro no tema aí, fica um pouco complicado aí, né? Então tá bom, doutor. Vamos começar com alguns questionamentos aqui bastante pontuais, mas são questionamentos que podem gerar grandes dúvidas, tanto para o gestor quanto com um profissional da área de direito ou de pedagogia que vai atuar da forma empresarial. Doutor, em relação aos recursos, de quem é a obrigação? A empresa deve oferecer os recursos de trabalho para o empregado ou o empregado pode fazer uso dos seus próprios recursos para o desenvolvimento das atividades laborativas? Ok. Pensando na questão da regulamentação, né, e até complementando aí a fala anterior da questão da regulamentação, eu quero até parabenizar o Estado, porque o Estado, quando ele vem e regulamentando através da CLT ou através da MP, ele procurou buscar dar um pouco mais de segurança jurídica, justamente para evitar igual essa questão, né? Se não viesse MP, as empresas iam ter que ou parar ou trabalhar de uma outra forma. Mas o Estado regulamentando ou dando algumas diretrizes, isso dá um pouquinho de segurança jurídica aí, né, para as partes. Então, vamos lá. Nós temos duas situações. Quando foi introduzido na lei, pela reforma trabalhista, né, o teletrabalho aí, que já existia, então veio regulamentar de uma forma aí mais clara, na questão o livre, né, o livre acordo entre empregado e empregador. Então, quando eu estou contratando alguém, vamos supor que eu sou gestor, eu sou empregado, estou sendo contratado, então isso vai depender muito, a questão de fornecer, dos custos, então vai depender muito do que foi pactuado entre as partes. Então, eu, enquanto empregado, eu já vou fazer a minha, né, falar sobre minha pretensão salarial, sabendo se eu vou ter que arcar com os meus custos ou não. E a empresa, da mesma forma, quando ela vai oferecer o salário, quando ela vai, né, dar a sua proposta aí de emprego, ela vai querer saber se ela que vai oferecer ou o empregado. Então, o empregado pode, né, ele arcar com esses custos, tanto como a empresa. Isso de acordo com a CLT. Mas, quando veio essa questão da pandemia, ou seja, não deu tempo para essa negociação, isso foi imposto, então, pela MP, só valendo nesse estado de calamidade pública, tá? Aí fica tudo a cargo da empresa. A empresa que tem que arcar com os equipamentos, com os custos, né, do que o empregado está tendo aí com essa questão de home office, quando ela foi, né, quando ele foi obrigado, e ela também, né, a estar nessa nova situação. Então, nós temos a situação da CLT, a situação da legislação, aonde o que vale é o livre, né, o que foi acordo entre as partes, quem vai arcar ou quem não vai arcar com isso. Já no estado da pandemia, enquanto, né, durar o estado de calamidade pública ou enquanto for a vigência da MP, esses custos são da empresa. Sensacional, doutor João. Então, ainda que tenha a previsão de que o artigo 2º da CLT, né, que o risco do negócio corre por conta do empregador, a gente entende que, nesse caso da pandemia, não é especificamente só por esse fato, né? É porque ele também não teve tempo de se apropriar de uma condição para garantir que o funcionamento do sistema do teletrabalho, ele pudesse estar pronto ali à disposição. Partindo desse princípio, desconsiderando que o risco do negócio corre por conta do empregador, o empregado ele pode se apresentar ao seu empregador dizendo, olha, não tem problema, eu posso usar a minha internet, o meu computador, só que eu preciso de uma ajuda de custo. E esse tipo de negociação ele é permitido nesse período? Neste período, o que acontece aí? Na realidade, é assim, eu sempre quando falo para os meus clientes, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, nós temos que pensar que tem que haver um bom senso, tá? Tem que haver um bom senso. Então, pode sim o empregado chegar para a empresa nesse estado de calamidade pública, né, falar da questão dos custos. Aliás, ele deve falar, porque pelo estado de calamidade pública, esses custos são da empresa. Já a questão da CLT, né, quando você falou aí muito bem do artigo 2º da CLT, onde define, né, quem é o empregador, ali define quem é o empregador e fala que ele assume os riscos da atividade, né, empresarial. Só que
Com a reforma trabalhista, foi introduzido o artigo 75D da CLT, aonde diz que toda a questão da infraestrutura é negociado entre as partes, né? Então, não há uma imposição. É o empregado que deve arcar ou é o empregador que deve arcar. Isso, como eu falei para vocês, na regra da CLT fora do estado de calamidade pública. O que vale é a livre negociação entre as partes. Agora, no estado de calamidade pública, não. Como é assim, a empresa tem o seu poder de direção, também previsto lá no artigo 2º da CLT, né, que a empresa tem um poder de direção, ela é que vai impor para o empregado, ela vai impor para o empregado que ele vai trabalhar em casa. No momento que ela impõe para o empregado que ele vai trabalhar em casa, por quê? Porque o governo fechou. Tá certo que agora nós estamos começando aí com um pouco de afrouxamento aí, né, dessas regras aí de isolamento social. Mas enquanto a empresa não pode funcionar e ela precisa funcionar e ela coloca que o empregado tem que trabalhar em casa, aí os custos é da empresa. A questão de equipamento, é lógico que assim, fica um pouco difícil para o empregado, para ele quantificar. Poxa, o quanto a mais que da minha energia que eu estou gastando, porque agora eu estou trabalhando em casa. O quanto a mais da minha internet eu estou consumindo porque eu estou trabalhando em casa. Se o empregado conseguir, né, separar essa questão, justamente chegar nesses valores, sim, ele pode cobrar da empresa. Mas só que ele tem, como eu falei no início, ele tem que ter um bom senso. A empresa, ela precisa trabalhar, e ela trabalha por quê? Não é só pensando aí na questão do empregador de manter a sua empresa porque ele está pensando no seu faturamento. Ele está pensando também na manutenção dos empregos, certo? Então, é uma forma que as empresas conseguiram de quê? De que elas conseguissem trabalhar, faturar, manter os empregos. E o empregado também, né? De ele ter o seu emprego ali sendo mantido. Então, nesse momento, tem que haver muito bom senso das duas partes. Eu acredito que após esse momento, quando passar esse estado de calamidade pública, vai surgir, né, algumas questões jurídicas, alguns litígios, que aí os juízes vão ter que analisar com carinho. Doutor João, a verdade é que a gente não tem toda a regra pacificada, porque nós não tivemos tempo de colocar a regra à prova, né? Então, a gente ainda sabe que vai acontecer muitas coisas nesse meio de caminho aí. O doutor João, peço mais uma vez data vênia aí, para agradecer a participação dos nossos convidados que estão aí, né? Alguns já estavam desde o início, mas alguns chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se aí abraçados, ainda que à distância, sintam-se abraçados pela Faculdade do Progresso e saiba que é um grande prazer poder estar aqui com vocês, tá bom? Aproveito aí para dizer que se você quiser fazer um convite para os seus amigos, acessa aí o link, né? Pega o link que você utilizou para entrar aqui na nossa palestra, manda aí para o teu grupo de amigos, convide eles para participar, porque o que nós estamos tratando aqui é a realidade da vida, da sociedade, quando eu digo da sociedade, sociedade do trabalho, né? Então, são de empregados e empregadores, e aí a gente não está aqui somente para falar de legislação, vou puxar um gancho agora para falar muito mais sobre a gestão das pessoas, mas sintam-se mais uma vez convidados a chamar todos que vocês quiserem, né? Digamos que isso aqui é o bem, oferece o bem a uma outra pessoa, compartilhe esse link, tá bom? Doutor João, voltando aqui à nossa conversa, doutor João, eu começo, o seu caso, não, né, doutor João, você já tem aí um filho grande, bonito, está forte, já está trabalhando, já está propenso a sustentar a casa, sustentar a família, não é? Em contrapartida, doutor João, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho uma criança, um filho pequeno, né? E aí meu filho, durante o meu período de trabalho, de repente ele vai dar uma voadora nessa porta daqui a pouco, doutor João, você vai ver ele entrando ali praticamente que voando, querendo participar da live. Pergunto eu, doutor João, nesse momento, acredito que a empresa ela precisa também ter uma visão um pouco mais fraternal em relação ao ambiente de trabalho desse empregado que teve que ir para o teletrabalho. Uma vez que, na verdade, aquele não é um local laborativo, né? Muitas vezes, no meu caso especificamente, trabalhando em casa, aqui é a residência da minha família, eu estou adaptando a residência da minha família. Aproveito para puxar um gancho, doutor João, que muitas empresas, eles criam lá uma ação, que é uma ação chamada de open house, né? Portas da casa aberta, ou então, né, portas abertas, que é para que os familiares possam ir até a empresa, conhecer o local de trabalho dos seus familiares, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, né? É um dia da família mesmo, um dia da profissão ali que eles vão aprender sobre a profissão ali dos seus familiares. E eu tenho percebido, doutor João, pelo menos eu tenho ouvido muito pouco sobre isso, de que as empresas estão aproveitando essa condição para poder aproveitar, aproximar a família do local de trabalho.
na medida de que, enquanto a empresa exigir muito daquele empregado, por exemplo, né, a empresa exigindo muito de mim, a minha esposa tendo acesso à empresa, conhecendo a empresa, sabendo o funcionamento da empresa, ela possa também acolher a condição da empresa. Fala, olha, mas lembra que aquele dia que eu fui conhecer, ele me disse como era importante o teu trabalho, que você era o responsável por isso. Será que, doutor João, será que esse não é um ótimo, talvez um brilhante momento para que a gente consiga vincular empresa e familiares e a gente tornar esse ambiente ainda mais amistoso e tirar um pouco desse peso que muita gente tem carregado ao trabalhar nessa modalidade de trabalho? Sim, com certeza. As empresas, né, as grandes empresas ou empresas com grandes administradores, então elas sempre tiveram essa preocupação. Então, né, quando eu ministrava aulas aí de gestão de pessoas, o comportamento organizacional, né, então eu sempre conversava isso com os meus alunos. O que acontece? A gente tem aquela questão, né, que quando a pessoa está trabalhando, às vezes está trabalhando demais, ou precisa ficar um pouco mais na empresa, ou precisa de um pouco mais de dedicação, às vezes a família, a esposa, o esposo, o namorado ou os filhos, né, reclamam. Quando, né, eles conhecem o local de trabalho, conhecem a empresa, conhecem os amigos, então com isso fica mais fácil de entender, fica mais fácil, né, de aceitar, a tolerância, né, aumenta, e até ajuda, o auxílio. Então, assim, o que as empresas, elas faziam, né? Esse dia da família na empresa, a cada 6 meses, um ano, ou a cada mês, o empregado ir levar o seu filho ao trabalho, levar a esposa, ou então, eles faziam confraternizações, ou após o expediente, ou no final de semana, para cada um conhecer a família do outro, porque estreita os laços. Então, isso fica muito mais fácil. Agora, com essa questão aí, né, do teletrabalho desta forma, isso sim fica mais fácil também. Eu até, no início do mês passado, também estou dando aula, né, online, todo mundo está tendo que fazer isso, eu fiquei surpreso, porque eu estava dando aula, aí de repente, duas situações, aproveitando nossos causos aí, né, uma aluna primeiro virou para mim e falou assim, professor, olha, está toda a minha família aqui assistindo, né, a sua aula, está todo mundo adorando, eles querem fazer pergunta, pode, nossa, que bacana, até o meu esposo que reclamava porque eu chegava tarde, está vendo que legal aqui, tá, que bacana, está querendo também ir estudar, né, ou então uma outra aluna minha estava no trabalho, né, que ela estava no trabalho, ela falou assim, olha, todo o meu pessoal do trabalho está aqui vendo a sua aula. Então, assim, é uma forma que a família tem e pode se aproximar, o contato com os colegas de trabalho. Então, isso acaba facilitando e facilitando bastante aí, né, para a empresa estreitar esse laço. É como eu falei, né, uma situação que foi criada aí para contornar uma grande dificuldade que todo mundo está tendo hoje, então a gente tem que aproveitar para oportunidades, para as empresas, né, aproveitarem para conhecer mais o ambiente, né, familiar, a família do pessoal, igual você comentou aí a questão do Carlinhos, né, o seu filho, né, voadora nada, esse menino não vai entrar aí dando uma voadora, porque esse menino aí é um doce, conheço ele, então ele vai chegar aí, se bobear, vai sentar e, você vai perder aí, né, a sua audiência, porque ele vai conquistar todo mundo facinho aí. Doutor João, eu não vou duvidar que ele vai chegar aqui muito doce, né? Mas eu acho que chutando a porta ele vai. A mãe dele que o diga, né? A mãe dele que o diga, porque eu acho que é quem mais sofre com o Carlinhos. Ô, doutor João, em relação a esse caso que você contou, inclusive tem uma aluna minha, a Kátia, né? Querida Catita está aí participando dessa palestra com o doutor, e na casa da Catita, a família dele inteira participa das minhas aulas também. Inclusive, o esposo da Catita é mais assíduo do que ela, doutor. Quando chega o momento de fazer a prova com certeza ali é uma reunião coletiva, mas eu acho que quem dá a decisão final de qual resposta assinalar lá, com certeza é o esposo dela, porque ele já mostrou que aqui veio, né? Mostrou que ele é concentrado, comprometido e tem aprendido muito. E pode parecer muita brincadeira, né, doutor? Mas essa situação que nós estamos vivendo, ela tem realmente causado muitos benefícios, apesar de que a gente ouve muita gente falando do quão difícil está sendo, o quão pesado está sendo, não poder encontrar outras pessoas, mas ele tem trazido algumas motivações para o trabalho. Eu olho especificamente para quem tem família, não é? Então, estar mais próximo da família, estar aproveitando um pouco mais. E partindo desse princípio, doutor, vem agora uma pergunta, né? Eu imagino que algumas profissões, elas exigem maior nível de dedicação e um maior nível de comprometimento, inclusive passa, por consequência, ter um maior nível de fiscalização dos seus empregadores.
Doutor, eu sei que está previsto lá, né, a gente fala do artigo 5º da Constituição Federal, quando ele fala do direito à privacidade. Pode o empregador, nessa condição que o trabalho exige ali um controle mais rígido, ficar olhando lá a câmera do empregado, ficar fiscalizando ele para saber se ele realmente está ali? Imagina, por exemplo, doutor, um trabalho de teleatendimento, né? E tem que garantir o atendimento, tem que garantir a pontualidade, e exige lá um certo nível de fiscalização. Nesse caso, doutor, é permitido? Sim, é assim, o empregador, ele também, dentro dos poderes deles, né, que está previsto lá no artigo 2º, tem um poder de fiscalização do empregado. Então, ele pode fiscalizar, sim, o seu empregado. Mas, assim, a gente tem que entender que o teletrabalho, né, ele não é sujeito a controle de horário. Ok, se as empresas, como o doutor falou aí, né, da questão do teleatendimento, é muito comum o supervisor entrar na ligação do seu subordinado, né, do seu colaborador, para acompanhar a ligação, ou para orientá-lo, ou para fiscalizar, para ver se ele está atendendo bem o seu cliente. Então, isso aí é permitido que o empregador faça, porque ele quer tanto resguardar, né, um bom atendimento, treinando o seu colaborador, como ele quer também, né, cuidar do seu cliente, para que ele seja bem atendido. Isso sim pode. A questão de ele ficar fiscalizando, vendo a pessoa, liga a câmera que eu quero ver se você está trabalhando, sem problema nenhum. Por quê? Igual agora aqui, eu estou na minha casa, está todo mundo me vendo. Vocês estão vendo a parte da minha casa que eu deixo vocês verem. Então, não tem como o empregador invadir a questão da privacidade do empregado, não dá para a gente falar dessa forma em questão de teletrabalho. Porque, e outra, se eu me sentir invadido, eu consigo tranquilamente aqui desligar a minha câmera e ninguém vai me ver, certo? Então, quanto a isso aí, o empregado ele fica tranquilo, né, nessa questão aí. O empregador, né, como eu falei, desse poder de fiscalização, se ele não fiscaliza seu empregado, a gente tem uma questão aí de horas extras, por exemplo. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. Então, se ele é rígido, olha, eu quero saber a hora que você está entrando, eu quero saber quanto tempo você está fazendo de pausa de almoço e refeição, eu quero saber que hora que você está parando o seu trabalho. Ótimo. Ótimo para o empregado, ele tem esse direito, tá? Ele tem essa prerrogativa, mas, por um outro lado, ele está dando o quê? Ferramentas, está dando argumentos para que o empregado depois, se ele trabalha além do expediente, né, um pouco mais do que a sua jornada de trabalho, de cobrar hora extra deste empregador, né? Então, tem os dois lados aí dessa questão. Agora, assim, as grandes empresas, como nós falamos, os grandes empregadores, eles querem medir o quê? Eles querem medir resultados, né? Então, assim, eu posso estar aqui à disposição, trabalhando, fingindo que estou trabalhando, mas não estou produzindo. Então, falando em gestão de pessoas, falando em comportamento organizacional, essa questão, né, de fiscalização, monitoramento, né, 100% do empregado, ok, eu acredito que, assim, quando o empregado ele está ali no início do seu trabalho, precisa de atenção total para orientação, né, para conduzir ali as atividades dele, tranquilo. Agora, a partir de um momento, a empresa tem que dar liberdade, porque senão nem ela consegue, né, desenvolver, né, outras pessoas. Sensacional, doutor João. E eu faço aqui, talvez não seria nenhum adendo, mas um complemento ao que o doutor tem dito, né? Tudo tem que ser avaliado o caso em concreto, né, doutor? A gente tem que saber quais são as limitações do que está sendo pedido, né? Porque a fiscalização é do trabalhador e do trabalho, do empregado e do trabalho a ser desenvolvido, né? Isso não pode se estender ao ambiente, deixa eu ver onde você está, deixa eu saber quem está aí junto com você, porque daí ele ultrapassa os limites da privacidade, né, doutor? E aí ele sai da esfera trabalhista e entra na esfera constitucional, não é isso? Perfeito, isso mesmo. Ele assim, a questão de verificar se o empregado está trabalhando, essa questão, sem problema nenhum. Agora, querer saber aonde o empregado está, que ambiente que ele está, quem está do lado dele, aí ele já está invadindo. Aí é assim, sempre quando a gente fala de poderes do empregador, o empregador tem sim poder de direção, poder de organização, poder de fiscalização, poder disciplinar. Só que, quando ele abusa desse direito, né, quando há o abuso de direito, aí a gente vai estar partindo já para a questão do quê? Ou do assédio moral, ou da questão, né, só do dano moral. Então, assim, tudo tem limite. Quem é que impõe esse limite ao empregador? As leis, o próprio regulamento da empresa,
certo? As condutas éticas e morais. Então, é assim, sempre que os poderes, os direitos, né, de cada um que tem, sempre quando há abuso, né, dessas questões, desses poderes, aí a gente está falando, sim, de possibilidade de assédio moral, ou estamos falando de uma questão de dano moral. Doutor, um amigo meu pediu para eu perguntar se é possível a empresa ir até a casa do seu empregado para fiscalizar em loco o ambiente de trabalho. E quando eu digo fiscalizar, doutor, a gente tem que lembrar lá da responsabilidade também prevista de controle da empresa, né? O empregador, ele tem a obrigação de fazer de controle. E aí pergunto, eu, é permitido, doutor? Na verdade, pergunto não, um amigo meu pediu para eu perguntar, doutor. Certo, ótima pergunta. Deixa eu falar essa questão aí que é muito interessante. Primeiro, fiscalizar, ir na casa do empregado, fiscalizar, não, certo? Ele pode pedir para ir lá, se o empregado permitir, né, sem problema nenhum. Isso não há proibição, desde que o empregado permita. Agora, o que acontece? A grande preocupação das empresas, vamos agora aí falar a questão das empresas. Porque, assim, quando nós temos o trabalho em domicílio, como nós temos o trabalho, né, o teletrabalho aí, a questão do home office, isso não exime a responsabilidade da empresa como uma questão, que é um assunto do acidente de trabalho, não exime a responsabilidade da empresa com a questão de doenças ocupacionais, certo? Mas é um ambiente que não tem o controle da empresa. Então a empresa pensa, poxa, como é que eu vou me responsabilizar por algo que eu não tenho controle? Então a legislação, ela previu essa questão, não dando, né, a liberdade ou o direito do empregador ir à residência do empregado e fiscalizar ali o local de trabalho. Uma, porque aquele local de trabalho não precisa ser fixo. O empregado pode trabalhar ali, pode trabalhar na casa da sogra, pode trabalhar na casa da namorada, pode trabalhar na casa do tio, do parente. Então, ele não precisa ter um local fixo. A empresa nem pode exigir isso. Ele tem que ter um local condizente, né, com o trabalho que ele está exercendo. Para isso, o que a empresa tem que demonstrar para que ela não assuma, de repente, uma responsabilidade sobre algo que ela não tem controle? Ela tem que orientar, ela tem que fazer cartilha, ela tem que treinar, ela tem que constantemente verificar se o empregado está seguindo as regras, ela tem que falar da questão de ergonomia, ela tem que orientar, olha, se você vai trabalhar, a sua cadeira tem que ser tal, a sua postura tem que ser tal, ela pode fazer a questão da ginástica laboral, isso também pode ser feito à distância, para evitar aquelas doenças, né, de tendinite, essas questões. Então, isso a empresa pode. Então, assim, a empresa ir lá fiscalizar o local de trabalho, não. O que ela deve fazer, e a legislação coloca isso para que ela não assuma, de repente, uma responsabilidade que está no controle dela, como eu falei, é demonstrar que ela orienta, demonstrar que ela cobra essa orientação sempre quando entra em contato com o empregado e demonstrar que ela está fiscalizando, não em loco, mas fiscalizando o empregado, questionando ele, olha, você leu, você está observando, você está seguindo, tá? Porque se ela não fizer isso, ela corre o risco de, em um processo trabalhista, em um litígio, de repente, assumir um problema que o empregado acabou tendo durante o trabalho, ok? Sensacional, doutor João. Um amigo meu também pediu para eu perguntar. Um amigo meu tem um amigo que se chama Joãozinho, e o Joãozinho está trabalhando em teletrabalho. E aí o Joãozinho lá teve vontade de ir ao banheiro, Joãozinho levantou lá do seu computador, que era a sua estação de trabalho naquele momento, está indo até o banheiro. Chega no banheiro, o Joãozinho não percebeu que o piso estava molhado, caiu, bateu com a cabeça. E agora, doutor João, acidente de trabalho ou acidente doméstico? Boa questão. Bom, essa questão, né, de acidente de trabalho e acidente doméstico, assim, a empresa, uma vez que ela orienta, né, porque ela não, como eu disse, ela não tem controle ao ambiente. Quais são as orientações, né, que ela vai passar para o empregado? A questão de, por exemplo, você vai trabalhar lá, você vai ligar vários equipamentos, não utilize Benjamin, utilize os equipamentos adequados, para se você quiser, né, as extensões, as regras adequadas. Se você vai trabalhar, por exemplo, escorregou lá, é lógico que a empresa tem que orientar, olha, o ambiente tem que estar seguro, o ambiente tem que estar, né, limpo, cuidado com essas questões. Não tem como ela controlar essa questão dele ir até lá o banheiro e, de repente, alguém deixou molhado. Nesta situação, dificilmente vai se caracterizar um acidente no trabalho.
tá? E nós sabemos, assim, só fazendo um comentário geral, um acidente de trabalho, normalmente, ele acontece por dois motivos. Quais são esses dois motivos? Ou um ato inseguro ou uma condição insegura. Então, de repente, o camarada está trabalhando, né? E ele resolve fazer o quê? Vou trabalhar aqui balançando a cadeira assim para trás, né? E não é uma cadeira de balanço. E essa cadeira, ele está trabalhando, a cadeira quebra. Isso foi um ato inseguro que o empregado teve. Agora, não. A empresa, falando em teletrabalho, ela, né, cedeu uma cadeira para o empregado trabalhar. Só que essa cadeira que ela cedeu para o empregado trabalhar, essa cadeira não teve manutenção, é uma cadeira velha, o empregado está trabalhando, a cadeira quebra e o empregado se machuca. Aí, nesse caso, sim, vai ser caracterizado acidente de trabalho. E por quê? Por uma condição insegura, tá? Então, tem essa questão. Essa questão que o amigo do seu amigo aí colocou, que ele sofreu, assim, dificilmente vai ser caracterizado, porque não tinha como a empresa controlar, né, o banheiro lá, se deixou úmido, se deixou molhado, ou se não deixou molhado. Eu até brincando, não foi um amigo meu, eu posso contar dos meus causos, né? Eu, nas minhas aulas, costumo brincar bastante, falar e brincar com a questão da minha esposa, né? E aí eu pego, tiro sarro, brinco, falo, por quê? Eu estou longe, falo que eu que mando em casa ou alguma coisa. E às vezes eu esqueço que eu estou em casa e eu falo com meus alunos. E ele mesmo falou, professor, vai voar um pau de macarrão aí na sua cabeça, né? Porque eu, tirando sarro da mulher, eu falo isso em portas fechadas, né? Se ela ouve, e aí, pau de macarrão na minha cabeça? Acidente de trabalho ou não, né? Então a gente brinca muito com essa questão. Então, assim, nesta questão do ambiente de trabalho, de caracterizar acidente, de ambiente seguro, a obrigação da empresa é orientar, supervisionar essa orientação, verificar se o empregado realmente está lendo, então ela tem esses limites. E o empregado, ele também tem as suas obrigações de observar essas orientações e as normas de segurança comuns que a gente tem que ter ou no ambiente de trabalho ou no ambiente doméstico. Deu para entender perfeitamente, doutor João, e eu agradeço a gentileza da explicação, até porque nós estamos falando que a gente tem que olhar uma relação que a gente chama de nexo causal, né? Isso é muito usado principalmente no direito criminal, e muitas vezes a empresa nem deu causa e ela nem teria como ter o controle sobre essa situação, né? Como que ela vai dizer, olha, está lá na cadeira, está lá no banheiro do funcionário? Não, você tem que garantir que você vai deixar o piso seco aí. A empresa estaria invadindo essa privacidade, né? Então, já que ela não deu causa, eu acho que ficou perfeitamente explícita a condição aí, quando o doutor fala, né? Então, eu acho que está perfeito. A gente sempre vai ter que avaliar para situações iguais a essa, o que se de repente nós tivemos lá um ato inseguro ou uma condição insegura. Nesse caso, o ato está relacionado ao empregado, que ele deve ser orientado, isso precisa estar amplamente documentado, e a condição insegura, se foi um recurso ofertado pelo empregador, tudo bem, se não é um recurso do empregador, também ali some a responsabilidade dele, talvez ele vai preparar lá uma cartilha, como o doutor falou, dizendo quais são as melhores condições de trabalho. Eu acho que é isso mesmo, né, doutor? Perfeito, é isso mesmo. É assim, é lógico, né, que essas situações, elas vão, muitas delas, cair nos tribunais, e nós temos assim, quando ocorre um acidente de trabalho, que vai ser emitido a CAT, então tem que, realmente, mesmo até dentro da empresa, né, quando acontece aquele acidente, às vezes o empregado, ele está sozinho no ambiente de trabalho, né? Então, assim, são questões que têm que ser analisadas caso a caso, como nós estamos vivendo situações novas, né? Mas, assim, a empresa deve fazer essa cartilha, ela deve orientar, certo? E o empregado, ele deve receber e deve observar e seguir essas orientações. Sensacional, doutor. Antes de tudo, doutor, mais uma vez eu peço licença aqui, vários outros colegas acabaram de entrar aqui na nossa palestra, sejam todos muito bem-vindos. A palestra com o doutor João Lúcio de Oliveira, especialista em Direito do Trabalho e Legislação Trabalhista, também especialista na área de recursos humanos, né? Então, sejam todos bem-vindos, espero que vocês consigam aproveitar ao máximo essa oportunidade desses esclarecimentos. Doutor João, voltando aqui às nossas conversas, agora eu já estou na dúvida se vai ser um caso ou se vai ser um caos. E, apesar de não ser mineiro, doutor João, e deve ter percebido aqui pela aparência do meu rosto, eu gosto muito de comida. Doutor João, a empresa disse que o trabalhador tinha que trabalhar lá na modalidade home office. A empresa deve, por obrigação, e ela já tinha essa condição anterior, ela tem a obrigação de continuar pagando vale alimentação e vale refeição ao empregado?
Olha, é assim, neste estado de calamidade pública, é assim, se era algo fornecido pela empresa por mera liberalidade, ela tem que manter durante esse estado de calamidade pública, tá? Já para os empregados que já trabalhavam, que tinham um contrato que foi pactuado, isso já tinha sido negociado anteriormente, tá? Mas quando eu falo que é algo por liberalidade, por quê? A legislação, ela não prevê a obrigação da empresa de fornecer vale-refeição, vale-alimentação, né, para os empregados. Isso pode estar previsto nas acordos ou convenções coletivas. Se está previsto no acordo ou convenção coletiva, é lei, é regra. A empresa tem que respeitar da forma que está lá. Agora, quando ela fornece por liberalidade, certo? Aí ela não pode deixar de fornecer para o empregado durante esse período. Só que nós vamos ter vários problemas. Eu tenho vários clientes que eles chegam para mim e falam, olha, mas ele está trabalhando, eu estou faturando 20% do que eu costumava faturar. Não tenho dinheiro para essa manutenção. Se eu tiver que manter, eu vou dispensar o empregado. Como é que eu faço? Volta àquela questão do bom senso. Tá certo que no direito, né, o que vale é a lei. A gente tem que seguir a lei, porque na hora que cair nos tribunais, os juízes são obrigados, se existe lei, né, daquela questão, vai ter que seguir, certo? Mas tem que haver bom senso. E isso eu falo para todos, né, os empregados. Porque até uma empregada, né, uma amiga de uma amiga minha, né, falou assim, mas não é porque eu estou em casa que eu deixo de comer. Se eu ficar em casa e eu não receber esse benefício, vai aumentar os meus custos. Então, nós temos essa questão do empregado que está aumentando os custos deles e temos o lado da empresa que o quê? Que naquele momento está faturando bem menos do que ela estava acostumada a faturar, tá? Mas, de acordo com a MP 927 aí, se é por liberalidade que a empresa fornecia durante esse estado de calamidade pública, sim, ela tem que manter este benefício. Acabando o estado de calamidade pública, aí as partes têm que sentar e aí vão, né, pactuar esta questão, se for mantida a questão, a regra, né, do teletrabalho. Sensacional, doutor João. Doutor João, eu já não sei agora se o que eu vou perguntar é um caos ou um caso, mas eu vou tentar vincular um caso e um caos ao mesmo tempo. Uma cliente do escritório de um amigo meu, ela chegou lá para fazer uma consulta sobre a seguinte alegação. Olha, a empresa não quer mais me pagar o vale-transporte só porque eu estou em casa. Eu já vou pedir para o doutor responder, só um instante. Posso cobrar o vale-transporte da empresa? E aí ela complementa a pergunta. Ela diz assim, tem mais uma condição. O meu empregador, ele está me obrigando a ir trabalhar de ônibus, porque ele só quer me pagar no máximo o vale-transporte. Só que se eu for de ônibus, eu corro o risco, eu estou me expondo ao risco. E ele alegou que ele não é responsável pelo trajeto, mas aqui, se eu deixar de ir, ele diz que vai me mandar embora, abandono de emprego. Mas eu fiquei sabendo que tem lá na legislação lá um direito à saúde, um direito à vida, que é o tal do bem maior. Primeira pergunta, então, agora para resumir toda a história aqui do cliente da advocacia de um amigo meu, doutor. Primeira pergunta está trabalhando home office, direito a vale-transporte? A segunda condição, a empresa pode obrigar o empregado a ir trabalhar, ainda que seja de ônibus? Ok, vamos lá. Falando em vale-transporte, então a gente tem que entender esse benefício, qual é o intuito dele, qual a finalidade dele. A finalidade, né, do vale-transporte é o quê? É arcar, né, o custo que o empregado tem, né, com a questão do transporte da residência para o trabalho, do trabalho para a residência. Então, isso é um direito que o empregado tem a partir do momento que ele vai trabalhar. Então, o empregado indo trabalhar, este custo, né, esse direito ele tem de receber o vale-transporte e esse custo a empresa tem de arcar com um valor que supera 6% do rendimento do salário do empregado, né? Então, o empregado ele vai arcar até 6% do valor. Se ele está trabalhando em home office, ou seja, ele não está tendo esse gasto, ele não está tendo, né, a finalidade de se dirigir do trabalho do residência para o trabalho e do trabalho para a residência. Então, aí ele não tem direito a receber, né, o vale-transporte. Agora, se ele está trabalhando, sim, a empresa é obrigada a pagar esse direito para o empregado. Agora, quanto à obrigação, né, se a empresa pode obrigar o empregado a ir trabalhar, a questão é assim, a partir do momento que há um contrato de trabalho, não tem condições desse empregado de trabalhar home office.
A empresa não tem como arcar com esses custos, certo? Então, o que acontece? O empregado tem que trabalhar? Sim, ele tem que trabalhar, porque senão ele não recebe. Por que ele não recebe? Porque o salário é uma contraprestação. Se eu trabalho, eu recebo. Se eu não trabalho, eu não tenho direito a receber. Ok. Agora vamos falar da questão do direito à saúde. Mas espera lá, nós estamos vivendo uma pandemia. Se eu estou vivendo uma pandemia, eu posso ficar doente. E aí? Né? Sou obrigado a ir trabalhar? Bom, primeiro que o governo definiu a questão dos grupos de risco. Então, se a pessoa está no grupo de risco, e ela tem que documentar isso aí, vai no médico, ou porque ela tem uma idade acima do limite, ou porque ela tem, né, algumas doenças aí que inclui ela no grupo de risco, o que ela deve fazer? Aí ela apresenta esse documento para a empresa, e aí a empresa não pode obrigar ela a ir trabalhar. Mas, por um outro lado também, ela não indo trabalhar, a empresa também não é obrigada a remunerar. Então, ela não é obrigada a receber. A empresa não pode dar abandono de emprego, porque o abandono de emprego é quando o empregado ele demonstra que não quer mais ir trabalhar, o que não é o caso. Ele, por ter lá um documento dizendo que ele é do grupo de risco, ele não pode ir trabalhar. Então, ele não vai sofrer, né, do poder disciplinar do empregador aí, que está lá no 482 da CLT, o abandono de emprego. Mas ele não recebe porque não é uma contraprestação. Se ele estiver doente, for um atestado de afastamento, 15 primeiros dias pela empresa e o restante pelo INSS. Agora, se ele está no grupo de risco, mas não está doente, ele não consegue o auxílio do INSS, ele vai ficar em casa e não vai receber. Tá? Então, é essa questão aí que nós temos quanto às pessoas. Agora, se eu não sou do grupo de risco, eu sou obrigado a ir trabalhar? Sim, aí você é obrigado a ir trabalhar, desde que a empresa não esteja relacionada lá naquele hall aonde as portas têm que estar fechadas, tá? Então, se a empresa está autorizada a trabalhar, o empregado, sim, tem que ir trabalhar. Porque se ele, como eu falei, né, é risco de contaminação, nós temos em casa, nós temos na rua. Lógico que em casa é muito menos do que se você está fora. Por quê? Se eu estou em casa, eu sou obrigado a ir a um mercado, eu sou obrigado a ir a uma farmácia, em um momento eu vou ter que sair de casa, eu posso me contaminar. Então, é essa orientação que a gente dá, esse esclarecimento que a gente dá. Se você não está dentro do grupo de risco, sim, você tem que ir trabalhar. Doutor João, eu queria até aproveitar, porque nós temos alguns alunos aqui da Faculdade de Progresso que já estão participando aqui dessa palestra, e que eles também são donos de empresas, são empresários, e essa é uma condição que deve acontecer com muita constância, né? Então, quando a gente precisa olhar agora, eu vou chamar isso de olhar de humanidade, eu estou tentando fugir um pouco da lei, mas eu já retomo a lei. A gente tem que ter um olhar de humanidade, que é para a gente conseguir interpretar de que a empresa não deu causa à pandemia, e os limites da responsabilidade dela são os limites da responsabilidade empresarial, né? Então, a gente não pode fazer com que a empresa suporte o limite da responsabilidade social. Mas, como a gente tem alguns alunos aqui empresários, ô doutor, se por acaso esse aluno empresário fosse procurar um doutor advogado, amigo dele, que não está participando dessa live, e dissesse assim, tá, o que eu faço? Eu preciso retirar agora esse empregado do meu quadro de funcionário, mas não posso demiti-lo, porque se eu demitir eu vou ter que gastar com essas verbas trabalhistas, e eu também não posso ficar pagando para ele ficar em casa e o trabalho não dá para ficar home office. Nesse caso, doutor, está recomendado dispensar ele provisoriamente para que ele receba do governo o seguro-desemprego, e aí vai ter uma suspensão provisória ali do contrato de trabalho para retomada posterior? É permitido, doutor? Nós tivemos aí, né, nós temos, está em vigor ainda, a MP 936, onde o governo ele deu opções às empresas, né? Deu a opção da empresa da redução da jornada de trabalho e redução dos salários, com o governo pagando, arcando com essa diferença, com os valores que o empregado teria direito, né, ao seguro-desemprego, ok? Então, a empresa que precisa funcionar, mas não precisa funcionar 100%, então ela tinha essa opção aí tem, né, essa opção da redução da jornada de trabalho e, né, do salário. E também, se ela não está podendo trabalhar ou não precisa de todos os seus empregados, o governo também deu a opção da suspensão do contrato de trabalho por 60 dias. Então, isso não justificaria uma dispensa. Olha, vou dispensar porque eu não tenho dinheiro para manter.
Você não precisa ter dinheiro para manter, porque o governo está, hoje, no momento, te dando essa ajuda. Se você quiser dispensar, então você vai ter que arcar com todas as obrigações trabalhistas, né, que essa situação lhe impõe, tá ok? Porque o governo, hoje, ele deu opções para os empregadores nessa questão. Se o empregador dispensar o empregado, assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Ah, não, eu vou dispensar o empregado e aí ele vai ficar em casa. Quando passar essa situação, aí eu vou lá e recontrato ele. Ok, o empregador pode, a qualquer momento, nós temos a modalidade aí da dispensa sem justa causa. O empregador, sem motivo nenhum, né, ele pode demitir o empregado, pagando todos os direitos que tem esse empregado, certo? Se posteriormente ele quiser contratar esse empregado, ele pode contratar tranquilamente. O empregado nesse período vai requerer o seu direito a seguro-desemprego, lembrando, tá? É muito importante. O que o empregado que porventura tenha recebido do governo aí de auxílio referente à redução da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, nada afeta a um possível direito, né, um futuro direito a seguro-desemprego, então esse empregado vai ter. Se após essa pandemia, a empresa voltando a trabalhar, quiser recontratar esse empregado, sim, a empresa pode. Tem alguns questionamentos que falam, mas não precisa esperar 6 meses para recontratar? Não. 6 meses que eu recontrato é se eu tenho um empregado com contrato por prazo determinado. Se eu for fazer um outro contrato por prazo determinado, eu tenho que esperar 6 meses, tem que ter esse lapso temporal. Se não, não é que eu não posso contratar, é que esse novo contrato vai cair na regra geral. Qual é a regra geral? Vai ser um contrato por prazo indeterminado, com todos os direitos que tem o empregado. Ok? Sensacional, doutor João. Eu estou recebendo aqui, eu vou ampliar aqui um pouco, né? Eu ia dizer que são algumas dezenas de mensagens, mas vou dizer que são milhares de mensagens, que é para poder valorizar o passe, né, doutor? Eu estou recebendo algumas mensagens de alguns amigos aqui, e inclusive alguns estão dizendo, faz uma pergunta difícil, que vamos ver se o doutor João ele é realmente sabido, né? E eu estou contando para todos eles que realmente o doutor João é muito sabido. Doutor João, eu só vou mais uma vez pedir licença, a gente está próximo aqui já da nossa parte final que nós combinamos, te faço mais uma pergunta, se algum colega que estiver participando da palestra tiver uma pergunta bastante pontual, vou pedir para que seja objetivo, para que apresente aí, enquanto eu proponho aqui a última pergunta daquelas que estavam programadas, para que o doutor João faça a resposta aí. Doutor João, agora é um caos. Um amigo de um amigo meu disse que tinha lá dentro da empresa dele uma cartilha que era para garantir a prevenção à saúde, segurança do trabalho e também ao meio ambiente. E aí, sabendo disso, esse meu amigo, esse amigo do amigo meu, quando chegou no horário de trabalho às 8 da manhã, ele percebeu que a casa estava bagunçada. E ele falou, considerando que estava previsto na cartilha de segurança, de saúde e também de meio ambiente, eu vou primeiro arrumar toda a casa e depois eu vou começar a trabalhar. Já a empresa pode computar como sendo o horário de trabalho a partir do momento que ele começou a limpar a casa, doutor? Boa questão, né? Eu sempre brinco com meus alunos, né? E com os meus amigos, depende do lado que eu tô. Quem tá pagando os meus honorários aí, né? Aí a gente vai dividir. Brincadeira à parte aí, né? Na questão aí, porque assim, o direito, né? Sempre você vai defender um lado ou o outro aí, certo? É lógico que a gente não pode advogar fora da lei. Mas vamos lá. Na realidade, é assim, quando você... primeiro, né? Lembrando aí o que nós falamos lá no início. O teletrabalho, né, ele não é sujeito, tá, a controle de jornada. Está lá no artigo 62 da CLT, inciso 3º. Ele foi incluído com a reforma trabalhista. Então, assim, não há um controle de trabalho. Então, a empresa, ele não pode falar, comecei a trabalhar agora, vai computar como meu horário de trabalho. Primeiro, se ele tem um contrato com a empresa, onde esse contrato prevê uma jornada de trabalho, prevê um horário de trabalho, e ele chegou no local de trabalho, aí na casa dele, esse amigo do amigo seu aí, o ambiente de trabalho, a estação de trabalho, o posto de trabalho, já tem que estar em ordem, né? Então, ele tem que chegar aí antes e em ordem, porque naquele horário, ele tem que o quê? Estar à disposição do empregador, e tem que estar lá para trabalhar, ok?
Sensacional, doutor João. Mais uma vez eu digo, se algum colega quiser fazer uma pergunta, doutor João, como ninguém fez, eu me dou o direito a fazer aqui mais uma pergunta, tá bom? Mas se algum dos colegas que estiverem participando da palestra, aí a gente já está chegando na nossa parte final, e eu já vou aproveitar para fazer aqui os meus agradecimentos por vocês que estão até esse momento compartilhando aqui de toda a sabedoria do doutor João, que com certeza tem apresentado aí muito brilhantismo nessas respostas. Doutor João, agora a gente está percebendo que nesse período de trabalho em home office, tem se intensificado assim, massivamente a utilização de meios de comunicação baseados em novas tecnologias, né? A prova disso é que as próprias ferramentas estão sendo aprimoradas, elas estão melhorando o seu desempenho, e já saíram algumas decisões de alguns tribunais dizendo que o WhatsApp, grupo de WhatsApp, lá com o nome da empresa, muitas vezes com o logotipo da empresa, com todos os funcionários lá, caracterizando somente funcionários da empresa, aquilo também pode ser considerado um ambiente de trabalho, e muitas vezes esse ambiente de trabalho ele precisa ser monitorado em relação a tempo, porque quando houver cobranças fora do horário de trabalho, pode ali incluir o cômputo de horas extras, né? Inclusive, algumas empresas têm até feito lá, porque você consegue deixar suspenso as mensagens lá, né? O administrador bota para não receber mensagens, aí encerrou o horário determinado, vamos imaginar o horário comercial, das 8 às 17, abre lá a possibilidade de comentar no grupo somente às 8 e fecha às 17. Doutor, nós estamos vivendo uma condição totalmente atípica. No entendimento do doutor, será que agora, já que a gente não tem esse controle da jornada de trabalho, da atividade home office, será que os tribunais, e eu sei que agora é opinião, tá, doutor? Será que os tribunais vão continuar com esse entendimento de que grupos do WhatsApp, com mensagens fora de horário, ainda que exigindo o cumprimento de uma determinada tarefa naquele momento, uma tarefa a ser desenvolvida de forma imediata, isso ainda vai ser prova para configurar hora extra para esse período, tá, doutor? A questão de prova, né, ela é muito interessante. Então, as pessoas, né, às vezes nos procuram, então elas falam assim, olha, eu fazia hora extra, não fazia hora extra, eu tenho como provar, eu tenho como não provar. O que acontece? Quem vai decidir se havia hora extra, se o empregado trabalhou, mesmo no teletrabalho, mesmo em home office, se houve, né, extrapolação da jornada de trabalho, isso vai ser um juiz que vai julgar e vai, né, prolatar lá a sua sentença. Então, o que acontece? As partes, cada um, né, vai produzir, vai ter lá os seus meios de provas. Então, este documento, ele vai ser um dos meios de prova. Ele pode ser, sim, um dos meios de provas. Só que o juiz, ele não é obrigado a fundamentar ou aceitar como hora extra ou rejeitar por causa desse documento. Então, o juiz, ele tem que estar convencido. Então, assim, quem é que vai levar o processo, né? A gente brinca muito isso enquanto advogado. Quem é que vai ganhar a ação? É aquele que convencer o juiz. Porque, assim, num processo, na hora que o juiz ele vai dar a sentença, a gente, né, nós estudamos aí, quando aprendemos o direito, nós aprendemos que existe a questão da verdade real e a verdade dos fatos, né? A verdade real só as partes conhecem. Então, se houve extrapolação da jornada de trabalho, porque havia controle ou não, só o empregado e o empregador é quem vai saber disso com 100% de certeza. Agora, o juiz, ele não sabe se o empregado está falando a verdade ou se o empregador está falando a verdade. Então, o que vai acontecer? O empregado apresentando este documento, e isso vai dar, causa-ganha, né? Como muitas pessoas gostam de falar, eu detesto essa palavra de causa-ganha, porque você depende de um juiz, não é você, não é aquele documento que vai definir. Então, assim, isso pode ser, sim, um grande elemento de prova, um grande elemento de ajuda no convencimento do magistrado. Mas isso vai definir? Não. Pode aceitar esse documento? Sim, porque os juízes, o que eles vão fazer? Eles vão pegar indícios. Então, são documentos, são testemunhas, depoimento das partes. Então, o juiz ele vai reunir tudo isso para que ele possa decidir naquele caso concreto. Então, às vezes, o documento, numa situação, serviu. Numa outra, não. Por quê? Porque teve uma outra testemunha que falou alguma coisa diferente daquele documento. Então, de repente, são várias situações. Então, os tribunais vão aceitar o documento? Aceitar, sim. Mas o documento vai ser prova cabal, né? Ou prova fundamental para a decisão do processo? Não necessariamente. Então, vai depender muito dos casos. Aí, um caso em concreto, vai depender de se, de repente, houveram mais meios de convencimento do magistrado.
Sensacional, doutor João. Eu acho que mais claro do que isso não teria como ser, né? Peço desculpa, aí já te tomei quase 10 minutos além do que estava programado, mas queria alertar aqui que o nobre colega Peri Santana deixou-lhe aí um abraço, mandou uma mensagem aí no Outra chat saudade. deixando um abraço, né? Não sei se o Peri ouviu aí, mas o João disse aí uma saudade, né? E eu tenho certeza que essa saudade foi verdadeira aí, pelos bons tempos vividos juntos, né? Doutor João, queria demais agradecer, queria saber se você quer fazer um convite para que os colegas possam ir tomar um café lá no escritório, Rua Restinga, doutor, Tatuapé, qual que é o número lá, doutor? Rua Restinga, 113, 17º andar, sala 1703. Estão convidados para tomar um café lá no escritório, né? A gente tem aqui no Tatuapé, bem próximo ao metrô. Né? Agradeço também essa oportunidade. E assim, aqui, né, igual na aula, nós que gostamos, né, dessa questão de direito, de gestão de pessoas, você está falando aí, ó, eu já tomei seu tempo. Eu pensei que nós estávamos começando agora, estou aqui todo empolgado, né? Falei, opa, vamos pegar agora aqui, vamos, né, levar mais a fundo essa história. Porque, assim, os temas são muito interessantes, o assunto é o assunto do momento, essa questão do teletrabalho, a questão trabalhista. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo, está influenciando a vida aí de todos os brasileiros não, mas de uma grande maioria dos brasileiros, essa situação aí de calamidade pública, essa nova modalidade de trabalho. Então, assim, eu agradeço o convite que você me fez aí de participar dessa oportunidade de estar aqui compartilhando aí um pouquinho dessa minha experiência com vocês, né? Agradeço muito e muito obrigado aí. E assim, esse bate-papo com você é sempre sensacional, sempre muito gostoso, e estou à disposição aí para quantos bate-papos você quiser aí, e agradeço a participação de todo mundo aí, agradeço a paciência de todo mundo aí. Ô, doutor João, mais uma vez eu que agradeço pela sua gentileza, tá? Espero que no próximo bate-papo a gente esteja aí no mesmo ambiente, aproveitando para falar de direito, comendo queijo, tomando café e fazendo a vida seguir, não é? Em nome da coordenação da Faculdade Progresso, também em nome da diretoria e de toda a reitoria da Faculdade Progresso, agradeço a gentileza, também agora em nome dos colegas professores que estão presentes, participando aqui dessa live. Obrigado pela gentileza da sua presteza em estar aqui compartilhando não só os seus ensinamentos, mas todo o teu carinho junto com a gente. Professor João, espero que a gente possa um dia poder devolver todo esse carinho. Obrigado. Aproveito também. Pode falar, doutor. Desculpa. Deixa eu falar aí para ficar bem claro aqui para a galera, tá? Ele fala para devolver, assim, eu estou muito em débito com esse meu amigo aí, certo? Porque esse meu amigo me ajuda muito, vocês conhecem, vocês aí que conhecem da instituição aí, os colegas de trabalho, porque ele é amigo meu, é colega de trabalho, certo? Então, é uma pessoa que ajuda muito a gente. Então, um pouco que eu fizer aí, eu estou só saudando um pouquinho da minha dívida que eu tenho com esse grande amigo aí, que eu tenho muita estima aí por você, e você sabe disso. Obrigado. Eu percebo que continua mentiroso, né? Mas o importante é a gente conseguir fazer uma média pública. Obrigado, doutor João. Aos colegas que participaram aí dessa palestra, muito obrigado por vocês terem participado. Aqueles que ainda não conhecem a Faculdade Progresso, fica aqui o convite para conhecer. Tenho certeza que a nossa faculdade sempre estará de portas abertas para te receber, em nome dos professores, em nome da coordenação, em nome da diretoria, da própria reitoria, em nome de todos os alunos. Sejam sempre bem-vindos à Faculdade Progresso. Muito em breve nós vamos apresentar para vocês novas palestras que já estão para ser divulgadas. Também vai entrar algumas campanhas, ações sociais, que eu acho que esse é o momento de ninguém soltar a mão de ninguém. Então, provavelmente, nos próximos eventos a gente deve falar mais sobre isso também, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, prazer em vê-los. Sintam-se abraçados. Até breve. Doutor João, grande abraço. Prazer em vê-lo, meu amigo. Prazer todo meu. Tchau, agradeço a todos. Boa noite a todo mundo. Estou à disposição. Tchau, tchau, tchau. Até o próximo café. Até o próximo café.
Uhum.